Dia 10 de dezembro foi o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E no Brasil que a gente vive hoje, é impossível não falar sobre os retrocessos no que diz respeito aos direitos fundamentais. São ataques simbólicos em forma de discurso, de ideias, mas com a extrema-direita no poder, transbordam e se transformam em ações que impactam a vida de todos nós. Aproveitando o ensejo da data, o Núcleo de Estudos da Violência da USP, o NEV, realiza nesta segunda-feira, a partir das 3 horas da tarde, um debate sobre a quantas andam os direitos humanos no mundo de hoje. Para falar sobre tudo isso e um pouco mais, tenho o prazer de conversar a partir de agora com Paulo Sérgio Pinheiro, ex-secretário nacional de Direitos Humanos do governo FHC, pesquisador associado do NEV USP, presidente da Comissão Internacional Independente de Inquérito da ONU sobre a República Árabe Síria, integrante da Comissão Ares, tendo também integrado a Comissão Nacional da Verdade, a quem eu dou meu bom dia. Como vai, Paulo Sérgio? Bom dia, Maria Tereza. Tudo bem? Tudo certo. Paulo, estamos às vésperas da virada de ano e, portanto, também às vésperas de completar 2 anos do governo Jair Bolsonaro. Sabemos que os retrocessos no que diz respeito aos direitos humanos são diversos, como eu disse na abertura, mas queria saber a sua avaliação após esses 2 anos. Como estamos, afinal, nessa área? E, principalmente, como o Brasil tem sido visto fora daqui? Olha, eu creio que em relação à situação dos direitos humanos no Brasil, não há absolutamente nada a comemorar. A única coisa que se pode comemorar é a resistência, como as organizações de defesa dos direitos humanos e os próprios defensores de direitos humanos, apesar de atacados, até fisicamente, dependendo de onde eles estão no país, é a única coisa que nós temos que louvar, quer dizer, a sobrevivência da resistência a esse governo de extrema-direita. Para ser transparente, eu acho importante lembrar que essa última década foi de retrocesso em termos de direitos humanos, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Eu, ainda que seja uma fantasia, eu creio que hoje seria impossível escrever a Declaração Universal dos Direitos Humanos como ela está escrita, dada as dificuldades, os desrespeitos das garantias do cidadão em inúmeros países, especialmente aqueles países como o Brasil que optaram pela escalada autoritária. O que é assustador no Brasil é que o governo de extrema-direita chega ao poder com apoio das elites brancas, dos empresários, das elites universitárias, porque um grande número de professores universitários votou a favor dessa agenda de direitos humanos e as elites não reagem. Quer dizer, esse governo pode fazer absolutamente tudo enquanto que ele avance as controvertidas reformas econômicas, vale tudo, vale tudo. Não há você não vê nenhum grande empresário, banqueiro, se alarmando, por exemplo, com a continuação da execução pelas polícias militares, os assassinatos de crianças, as balas perdidas, os acontecimentos de racismo, o enfrentamento dos povos indígenas e, não, por último, mas não mais importante, a maneira criminosa com que o governo está lidando desde o seu começo com a pandemia da Covid-19. Aliás, sobre esse tema, né, é impressionante o negacionismo que impera, como o senhor muito bem disse, desde o início e até mesmo nas decisões e declarações públicas. A impressão que dá é que eles nem coram, né? O Jair Bolsonaro nem cora quando fala absurdos com relação à negação da pandemia, que é uma realidade,
e a gente tem que dizer que não há segunda onda no Brasil, porque a gente nem enfrentou a primeira onda. A que o senhor atribui essa questão do negacionismo? É uma política pensada, ideologicamente pensada? Eu fico me perguntando qual é a origem desse negacionismo. Isso. Em relação ao chefe do governo, é muito fácil. Aqueles que observaram seus quase 30 anos de Congresso, ele está pondo em prática o que ele falou, né? Quer dizer, ninguém pode... Quer dizer, essas elites que apoiaram o Bolsonaro não podem ficar surpresas, porque ele está colocando em prática um programa que ele construiu nas suas décadas na Câmara de Deputados. Eu creio que há uma base do negacionismo, é o horror ao povo brasileiro, o horror aos pobres, né? Quer dizer, quando é difícil até escolher o que citar do presidente. Quando ele diz que a pandemia está terminando, quando a onda alta no Brasil continua, não é uma segunda onda como na França, na Itália, não, é a continuidade. E o governo vai distribuir um kit Covid com dois medicamentos que não têm comprovadamente nenhum efeito. É claro que não é o chefe de governo sozinho, tem uma enorme responsabilidade a junta informal de 10 ministros militares e o vice-presidente, que apoiam tudo, não é? Até aquela palhaçada da inauguração do terno e do vestido, da roupa, do vestido da primeira-dama. Eu nunca vi isso. Quer dizer, nós tivemos 30 anos de governos virtuosos, desde o presidente Sarney até a presidenta Dilma. Nunca vi nenhum governo fazer uma palhaçada desse teor. Quer dizer, não há limites para o que pode ser praticado. Quer dizer, esse negacionismo também é um negacionismo macaqueado do que o felizmente derrotado presidente Trump nas eleições fez durante os 4 anos do seu governo. É imitar o que o governo americano fez na gestação Trump. Mas eu acho que é negar os direitos da população pobre, da população negra. Esse horror aos negros, esse horror às mulheres, aos gays, aos povos indígenas, essa dificuldade do governo se dedicar à sua população e não se dedicar somente às suas elites. Foi uma coisa terrível conseguir essa ajuda emergencial. O governo só queria dar a metade, foi graças ao Congresso. E agora não vai haver outra. Quer dizer, a maioria da população brasileira vai estar em problemas no mês de janeiro. Mas eu queria dar uma nota de rodapé a isso, é que a responsabilidade não é só do presidente, do vice, da junta informal dos ministros militares, mas das instituições. Porque você tem não sei quantos, 40 pedidos de impeachment no Congresso e nenhum foi considerado. E o presidente, cada dia, ele infringe a horrível lei, uma lei péssima dos anos 50 do impeachment. Mas, de qualquer maneira, o presidente desrespeita cada dia um inciso da lei sobre o impeachment. Mas também o Supremo Tribunal Federal. Há várias denúncias, há várias ações em relação às ações criminosas do governo de extrema-direita, e o Supremo não julga, não põe em julgamento. Quer dizer, é uma responsabilidade compartilhada. Os que eu menos culparia é a população pobre que caiu no engodo da campanha do presidente Bolsonaro. Os responsáveis são as elites educadas, as elites brancas brasileiras que continuam apoiando esse governo em todas as frentes. Sobre isso, a questão dos que estão no poder, das elites que sustentam, né, tudo isso, o seu artigo, que inclusive será apresentado nesta segunda-feira, em algum momento o senhor fala que
em algum momento da história, subestimamos o autoritarismo. Em que momento, qual foi esse turning point, esse ponto de virada? O senhor consegue identificar na história da nossa recente democracia? Olha, eu acho que seria injusto atribuir ao último governo da presidenta Dilma a esse tipping point, né? O momento em que vira. Isso seria profundamente injusto, porque o governo dela não foi derrubado pelos crimes, mas foi derrubado por um golpe parlamentar. A elite estava um pouco cansada das concessões que foram feitas nos 3 últimos governos, Fernando Henrique, o presidente Lula e a presidenta Dilma. Quanto ao reconhecimento da reforma agrária, os direitos dos povos indígenas, as demarcações e a Bolsa Família, tirando milhões da extrema pobreza. A questão é que os governos efetivamente democráticos, como eu disse, eu não excluo nenhum, todos os governos deram contribuições às garantias dos direitos humanos. Foi que a democracia no Brasil ela é incompleta. Tem uma palavra horrível, em espanhol funciona, mas em português é a incompletude da democracia brasileira. Eu acho que esse é o nó do sucesso do negacionismo também. Por quê? Porque nós não fomos capazes de eliminar o apartheid brasileiro. Apesar das cotas, apesar das políticas afirmativas, a maioria brasileira, isso é uma vergonha, que hoje são 54%, 58% dos brasileiros, felizmente, são negros. E eles são os mais lesados em termos dos direitos, em termos dos homicídios, em termos de todos os crimes que se cometem. Então, eu acho que, primeiro, foi a incapacidade de... E a apartheid só cai com políticas concretas de responsabilização. Apesar de se ter criminalizado o racismo, as condenações por racismo são pouquíssimas. Quer dizer, nem o Ministério Público, nem o Judiciário estão a fim de acabar com o racismo. 2, a profunda desigualdade. Não dá para você ter uma democracia quando os 10% mais ricos controlam quase 30% da renda nacional. Não é? E 1% dos 6 bilionários, eles têm a renda da metade da população brasileira. Não dá. Houve campanhas contra a pobreza extrema? Houve, bem-sucedidas. Mas a desigualdade e a concentração de renda não foram atacadas nos governos democráticos. Em terceiro lugar, a questão da violência ilegal do Estado. Quer dizer, as polícias militares continuam a matar adolescentes e jovens negros, em sua maioria, no Rio de Janeiro e São Paulo. Rio de Janeiro e São Paulo, um ou outro estado, são os campeões mundiais de mortes pela polícia. O governo federal não conseguiu debelar. E para você obter confiança da população, era preciso que esses 3 males da incompletude da democracia tivessem sido satisfatoriamente abordados. Deu nisso, deu na emergência de um novo extremismo de direita e a conquista do poder pela extrema-direita. É a primeira vez que isso ocorre desde o final da ditadura de 64. Mas é preciso dizer também que desde o final da ditadura do Estado Novo, entre 46 e 64, a extrema-direita não esteve no poder. Quer dizer, em todos os períodos autenticamente democráticos, com constituições democráticas, a de 46 até o golpe de 64 e depois de 88, com a Constituição de 88, até o governo Dilma, o programa de extrema-direita está sendo posto em prática por esse governo, não foi capaz de ganhar nenhuma eleição. Pois é. Inclusive, sobre essa questão do campo democrático, e aí eu queria chamar um pouco a gente, saiu
da questão institucional, do Jair Bolsonaro, e falar do bolsonarismo, é muito maluco, né, Paulo Sérgio? Porque se a gente está falando de campos opostos, mas que, de alguma medida, conseguem dialogar, né, encontra-se em algum ponto alguma possibilidade de diálogo, acho que temos uma possibilidade de caminharmos. O grande problema é que o ódio, tal do discurso do ódio, o ódio não foi inventado pelo bolsonarismo, mas o discurso do ódio, essa expressão, é uma coisa muito característica a partir de 2018. Eu, recentemente, fui, inclusive, vítima do gabinete do ódio. A gente teve o dossiê antifascista, os detratores do Guedes. Aliás, sobre o dossiê antifascista, tem uma notícia aqui para dar em primeira mão, que o Ministério Público de São Paulo está se movimentando para exigir que o deputado Douglas Garcia se retrate contra essas pessoas que ele incitou a essa perseguição. Mas o que eu queria saber do senhor é o seguinte: como que a gente consegue mudar esse estado de coisas nesse cenário em que o diálogo não é possível? Há um caminho possível? Enfim. É claro, o único caminho é da resistência democrática, em termos de um arco largo de partidos políticos. Mas não são só os partidos, são os defensores de direitos humanos, as organizações de direitos humanos, os governos estaduais, o judiciário, o Ministério Público estaduais, já que o Ministério Público Federal está totalmente mancomunado com o Executivo. Quer dizer, tudo que nós esperávamos depois da Constituição de 88 em relação ao Ministério Público Federal como sendo os aliados principais pela conquista dos direitos dos cidadãos, isso foi tudo dado com os burros na água. Nós não podemos contar mais com esse papel de excelência que o Ministério Público Federal exerceu desde Sarney até a presidenta Dilma. Então, a responsabilidade é nossa. Nós todos, os jornalistas que estão trabalhando, os radialistas, a mídia social, os chamados influencers, todos são responsáveis. Mas é claro que a reconquista do poder político das mãos da extrema-direita, ele só pode se dar, afinal, na última instância, na cena política. E na cena política são os partidos políticos. Quer dizer, primeiro é preciso... Eu não tenho nenhuma dúvida que o atual chefe do governo vai ser reeleito se, primeiro, as esquerdas democráticas não se juntarem. O espetáculo de brigalhada, eu não vou citar nenhum caso concreto, mas eu achei horrível, em alguns estados, dois partidos de esquerda se estraçalhando, não é? Ou tomando decisões equivocadas e lançando um candidato num dos estados que já estava fadado à derrota para dividir os votos da esquerda. Quer dizer, as esquerdas precisam parar de se xingar, de se ofender e de chegar a um denominador comum. Foi isso no mundo inteiro. É assim que a resistência está lutando na Hungria, na Polônia, na Áustria, né? Para citar alguns países que têm ou já tiveram ameaças de extrema-direita. E na própria Alemanha, né, os verdes fazendo aliança com outros outros partidos de centro-esquerda. Depois da esquerda superar esse lamentável cenário, é preciso alargar até onde for possível uma frente ampla. E é evidente que vários partidos que poderiam estar nessa frente ampla continuam a apoiar. Não quero citar nenhum partido, porque eu estou fora disso. Mas há partidos de centro-esquerda ou de centro-direita que estão apoiando o projeto Bolsonaro. As medidas que um dos partidos de esquerda apoiaram, os partidos de esquerda apoiaram ao perdão da dívida das igrejas evangélicas, ou então o apoio entusiástico ao candidato
do chefe de governo ao Supremo Tribunal Federal. Isso é uma coisa vergonhosa, é um enorme constrangimento. E agora, eu reconheço que os partidos precisam ter cargos na mesa diretora, mas há uma tendência dos partidos de esquerda a apoiarem o candidato do presidente Bolsonaro a presidente da Câmara de Deputados. Quer dizer, assim não vai dar, assim não vai dar. Nós vamos continuar. E a extrema-direita cada vez vai aprofundar a dominação sobre todos os espaços da vida social no Brasil. Bom, a gente já está entrando na reta final, eu tenho mais duas perguntas para fazer. Uma diz respeito à relação da violência, do que eu chamo de Estatuto do Armamento de Jair Bolsonaro, que essa semana teve aí mais um capítulo com a decisão de zerar impostos na compra de armas, e a relação disso com o racismo estrutural e a violência nas favelas. O que eu quero dizer é o seguinte, Paulo, por que é que as pessoas, e aí que eu falo as pessoas, a opinião pública, de uma forma geral, não consegue fazer essa intersecção? Ou seja, interseccionar que o espancamento do Beto, do Carrefour, as mortes da Emily e da Rebeca recentemente no Rio de Janeiro, violentadas aí pela força do Estado, e esse discurso belicoso que agora se transmuta em ação prática com a liberação cada vez maior de armas, lembrando que não foi a primeira vez, né? Bolsonaro derrubou várias portarias no que diz respeito a esse controle do armamento. Como é que dá para a gente interseccionar o discurso e a prática, e como o senhor avalia essa recente decisão de mais armas na população? Eu começo pelo fim. É lamentável, é escandalosa essa suspensão da taxa de importação sobre as armas. Quer dizer, em vez de desarmar o Brasil, esse governo de extrema-direita, muito coerentemente, quer aumentar as armas em circulação, que vão dar mais homicídios. Agora, essa questão da junção de racismo e violência não dá para vir com a conversa fiada que é o legado da escravidão, porque o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, e aí nós temos esse apartheid do Brasil. Não é. A responsabilidade é, hoje, da minoria branca. Os brancos no Brasil sempre se beneficiaram do racismo e da violência. Eu gosto muito de citar o ex-deputado Hélio Luz, do PT, no Rio, que dizia: as classes dominantes no Rio de Janeiro, e eu conheço bem as classes dominantes do Rio de Janeiro, porque eu vivi no Rio até os meus 23 anos, a cidade onde as chamadas criadas domésticas negras só podiam ir à praia depois dos patrõezinhos brancos irem embora. Quando o Leonel Brizola resolveu fazer um túnel da Zona Norte, onde moram os mais pobres, para a Zona Sul, a Zona Sul veio abaixo, houve abaixo-assinados, protestos, porque os ônibus estavam trazendo os negros para a praia. Esse é o Brasil. A responsabilidade fundamental não é do imperador Pedro II, que demorou a fazer a abolição da escravidão. A responsabilidade é recente, é dos brancos, que sempre se beneficiaram dessa violência. Uma polícia, por exemplo, a serviço das elites brancas. Em caso de furto dentro da casa, os primeiros suspeitos são sempre os empregados domésticos, que vão para o pau de arara. Iam e vão. São os primeiros a serem torturados ou incomodados, mesmo que não haja nenhuma prova, nenhuma evidência. Então, absoluta, para quebrar essa junção do racismo e da violência, é preciso que o futuro governo democrático tenha como função, desafio principal, o racismo brasileiro. Porque o racismo, ele se espraia por todas as frentes. É no emprego, é no salário, é na situação da mulher, é na situação dos cárceres, né? A colega Dina Alves chama as prisões brasileiras de navios negreiros, porque a maioria, os 65% dos presos em reclusão são negros. Então,
Quando é que um almirante negro chegará ao Ministério da Marinha ou um general negro ao comando da Marinha, ao comando do Exército? Nunca! Não há um oficial do alto comando, salvo se a fotografia dele está errada. Não há nenhum negro. Não há nenhum negro. O presidente Biden acabou de nomear, eu entro no mérito se foi bom ou mal, de qualquer maneira, nomeou o primeiro chefe do Pentágono, né, o secretário de Defesa, um almirante negro. Isso no Brasil não vai ocorrer nunca. Quer dizer, pelo menos até eu morrer. Isso não ocorrerá. E aí o mesmo se diga, os negros estão fora do judiciário, fora do Ministério Público. Não estão tão fora da diplomacia, porque no governo Fernando Henrique, e o governo Lula continuou a fazer isso, bolsas para candidatos negros ao Itamaraty. Então, hoje, alguns diplomatas negros até alguns embaixadores. Mas na maioria das funções da elite, quantos professores negros tem hoje na Faculdade de Filosofia? Eu acho que nenhum. Na Faculdade de Filosofia da USP, da qual eu fiz parte, o bastião do progressismo brasileiro, não tem negro. Há pouco tempo tinha 2. Era o Milton Santos, figura formidável, e o outro, um professor negro de origem recente africana, um grande sociólogo. Quantos professores negros tem na Faculdade de Direito? Que eu saiba, talvez esteja sendo injusto, um só, a professora Eunice Prudente. Então, isso é o Brasil verdadeiro. Agora, não há por que esperar do movimento negro acabar com a apartheid. Somos nós, os brancos, que temos que denunciar isso que você disse, essa política de armamento. Por exemplo, o governo foi contra o DNA nas balas, que é uma coisa decisiva para se conhecer a autoria de homicídio. Não dá só para esperar o governo tem que assumir, mas são as elites brancas, nós, que temos que fazer esse trabalho em prol de todos nós. O Severo Gomes dizer como é que eu enfrento todo dia de manhã para fazer a barba se eu sei que nós não estamos fazendo nada contra o racismo brasileiro. É preciso esse compromisso, senão nós vamos continuar como estamos. Bom, e para concluir, sobre o debate promovido pelo Neve, nesta segunda-feira, que o senhor vai participar ao lado de figuras que são amigas e queridas da minha trajetória também, Dina Alves, Padre Júlio Lancelotti, Solange de Oliveira, Maria Vitória Benevides e a mediação da queridíssima Laura Greenhalgh. Eu queria saber quais os principais temas que serão abordados, queria que o senhor convidasse os nossos ouvintes aí para acompanhar o debate. Primeiro, eu acho que o tema central é a questão dos direitos e da democracia. Porque nós estamos vivendo num governo que tem uma grande ansiedade em transformar esse país num regime autoritário pleno. E ao lado da democracia e dos direitos, a questão do racismo. Quer dizer, não podia ter outra centralidade, né? A minha colega Maria Vitória Benevides, que vai estar também, e nós resolvemos, o Neve, e tanto o Neve como a Comissão Arns, que é parceira desse debate, nós achamos que depois de tantos assassinatos de negros, não só pela Polícia Militar, como a situação nas prisões e as execuções nos grandes supermercados, como o Carrefour, recentemente em Porto Alegre, o debate vai ter uma grande centralidade na questão do racismo, como lutar contra o racismo, como garantir a validade dos direitos humanos para hoje a maioria negra da população brasileira. Bom, então, estamos todos convidados, estou convidando, eu não vou perder, não perca também a partir das 15h nas redes sociais da Rádio Brasil Atual, você consegue conferir também o link. Agradeço muito a participação do ex-secretário nacional de Direitos Humanos, professor, pesquisador, Paulo Sérgio Pinheiro. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a você, as ótimas perguntas. Você sabe de tudo, eu nem precisava responder. Imagina. Um abraço, até mais.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.